Olá amigos, quanta alegria é você estar conosco mais uma vez no nosso @canal Varal. Obrigado por nos acompanhar. Curte, compartilhe e inscreva-se. Hoje eu vou falar um fato inusitado, inacreditável. Um cuspe curou um cego. É a verdade. No famoso relato do cego de nascença, escrito lá em João 9, verso 6, o uso de saliva e terra por Jesus não foi uma questão de magia ou uma questão de higiene, mas uma ação com profundo significado espiritual e teológico. O ato da criação, ao misturar terra e saliva, Jesus remete diretamente ao livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7, onde Deus forma o primeiro homem do pó da terra e sopra-lhe a vida. Esse gesto de Jesus indica que Jesus estava realizando uma nova criação, restaurando algo que havia nascido incompleto naquele homem, ou seja, a sua visão. Ali se demonstrou um teste de fé e obediência. A lama nos olhos causava um incômodo e cegava aquele homem temporariamente de forma ainda muito severa, mais severa. A ordem para ele lavar o rosto lá no tanque de Siloé, que significa enviado, era um teste de submissão e confiança, simbolizando o batismo e a purificação como um novo nascimento. Aquele ato foi isso. Este ato quebrou paradigmas religiosos. Ao fazer a lama misturando saliva e terra no dia de sábado, Jesus realizava um trabalho manual. Isso desafiava de forma deliberada as rígidas e legalistas regras religiosas da época. E ele demonstrava que a misericórdia e a restauração de uma vida estão muito acima de tradições inflexíveis. Mas eu vou ser mais inflexível nesta passagem. Vamos analisá-la? Não vamos ficar na simplicidade deste verdadeiro milagre. Jesus precisou de lama para curar aquele cego. O que é isso? Mas como alguns ainda teimam em dizer que uma suposta virtude curativa na saliva não foi a razão pela qual Jesus fez o uso dela, a menos que tenha sido simplesmente para fortalecer a fé daquele homem. Ele vai me curar cuspindo na terra e passando barro nos meus olhos? O uso da saliva é mencionado em 2 outros milagres. Preste atenção e eu vou lhes contar. O primeiro relato, que já falamos um pouco dele, repetindo, é relatado lá em João no capítulo 9 e diz assim: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele pudesse nascer cego? A pergunta dos apóstolos. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus estavam naquele homem, na incredulidade de voltá-lo a fazer viver. Dito isso, cuspiu a terra, tendo feito um lodo com a saliva, foi e aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, como eu disse. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Está escrito lá em João 9, nos versos 1 a 7. O milagre da cura ocorreu no dia de sábado, bem descrito em João 9,14. Provavelmente no sábado seguinte, a festa dos tabernáculos. A cegueira proveniente de várias causas, especialmente do tracoma, ou qualquer outra coisa ainda, era comum naquela época no Oriente. Vários milagres são mencionados nos evangelhos.
mas somente esse é dito que a doença era uma doença congênita, diferente. A pergunta dos discípulos: mestre, quem pecou, este ou seus pais? O que nos remete, o que nos reflete? Reflete o pensamento judaico que ensinava que o sofrimento dessas vidas era um castigo divino pelos pecados que aquele homem cometera. Mas de acordo com o Talmud judaico, não há morte sem pecado e não há sofrimento sem iniquidade. É o que diz a regra talmudiana judaica. Está escrito lá, pensamento judaico. Um doente não se recupere de sua doença antes que todos os seus pecados lhe sejam perdoados. Entenderam o sentido da palavra? É muito profundo, pesado e sem qualquer sentido espiritual. Repito, está escrito no Talmud judaico. É uma regra, é uma lei. Esta parte da pergunta dos discípulos tinham pelo menos o quê? Alguma base bíblica, pois a lei declara que o Senhor visita o quê? A iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Bem claro, que está afirmado lá em Êxodo no capítulo 20, no verso 5. Os filhos muitas vezes sofrem as consequências dos erros dos pais, mas não são punidos pela culpa dos seus responsáveis, dos seus progenitores. E é novamente firmado lá em Ezequiel 18, nos versos 1 e 2. Não é eu que estou falando, não é a minha boca a palavra. Os rabis haviam recebido de Satanás sua errônea filosofia do sofrimento, pois ele, o autor do pecado e de todas as suas consequências, levara as pessoas a considerar a doença e a morte como quê? Como procedentes de Deus, visto como castigo arbitrariamente infligido por causa do pecado. Eles não haviam entendido a lição lá no livro de Jó. O que o livro de Jó nos mostra? Mostra que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Deus vem em nosso socorro contra o nosso inimigo. Uma suposta virtude curativa pela saliva não foi a razão pela qual Jesus fez uso dela, a menos que tenha sido simplesmente para o quê? Para fortalecer a fé daquele homem, daquele cego. Mas vou lembrar que o uso da saliva é mencionado em dois outros milagres. Está lá em Marcos 7, capítulo 7, verso 33, e também em João, capítulo 8, verso 23. A preparação do barro estava dentro das restrições das leis rabínicas com respeito ao sábado, e novamente eu cito João 9,14, João 5,10 a 16 e também novamente João 7, de 22 a 24. Misturar algo especificamente proibido e o Talmud proíbe novamente. Por exemplo, era permitido que se colocasse água no farelo para preparar comida para os animais, mas não lhes era permitido misturá-lo. Veja lá em João 5,16 e 9,16. Não é eu que estou falando. Como dentro do escrito vemos que Jesus untou com o lodo os olhos do cego. Aqui também Jesus transgrediu a tradição rabínica, que permitia apenas a unção que era feita normalmente em outros dias, mesmo no sábado. Pelas leis dele só se podia fazer milagre todos os dias da semana, menos sábado. Qualquer unção incomum era proibida. Por exemplo, os antigos usavam vinagre para aliviar a dor de dente. Alguém com dor de dente
não podia bochechar vinagre no sábado, mas podia ingerir o vinagre de uma maneira usual na hora da refeição ou obter alívio desta forma. Olha que pensamento contraditório. Para os rabinos, uma vez que o caso do cego não era uma emergência para eles. Isto é, sua vida não estava em perigo. Ele poderia continuar cego. E a cura foi vista como uma violação tradicional judaica, que está informado lá em João, no capítulo 7, nos versos 22 a 24. Portanto, essas leis também proibiam a mistura do barro e da unção dos olhos. Eu vejo como estranho e até engraçado. Tem data e hora para ser curado. Os judeus, supostos defensores da lei, entendiam que de forma totalmente errada a intenção e o propósito de sábado. E se você quer entender melhor, leia Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Eles não compreendiam que o dia era santificado para o bem físico, para curar mental, para curar o espiritual do ser humano. Eles não querem saber disso. A santificação do sábado nunca teve o propósito de impedir obras necessárias e misericordiosas que tinham que ser realizadas em harmonia com a energia criativa que ele comemora. Está escrito lá, eu cito lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso de 1 a 3. Curar o homem doente não era uma quebra da lei divina do sábado. Jesus entendeu assim. Ao condenarem o Senhor por esta suposta quebra, os judeus mostravam a sua ignorância acerca da lei que eles mesmos professavam. Amigos, eu espero que você tenha entendido essa explicação. Que um cuspe misturado com terra curou um cego. Isso é fato, isso é verdadeiro, isso é o poder de Deus. Eu agradeço a sua participação mais uma vez e que Deus possa lhe abençoar e que você continue seguindo-nos no nosso canal. Eu só tenho que fazer uma coisa: somente agradecer a você por estar conosco, participando, inscrevendo-se. Divulgue, ajude-nos a crescer. E você é uma pessoa da bem-aventurança, porque você segue e gosta de ouvir coisas boas, coisas do Senhor. Você tem uma unção maravilhosa com Deus. O meu muito obrigado.